ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, quarta-feira, 17 de junho de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia e sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Samuel Tadeu e Luciano Santos. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Estamos aqui, hein, para mais uma edição para você ficar bem informado. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje é dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, nebulosidade diminui. A mínima é de 18 com a máxima de 28 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. E por falar em temperatura, a tendência é para o próximo final de semana vai ter uma leve queda aí. No sábado teremos aí, Luciano, a mínima de 12 com a máxima de 25. No final de semana pode ter uma queda razoável na temperatura aí até a próxima quinta-feira, até sexta-feira da próxima semana, Luciano. Tempo bom, né? Tempo bom, aquele friozinho legal, é a tradição já de São João, né? Sempre é um período frio, tem anos que na noite do São João ou no dia seguinte cai até aquela garoa, né? Na nossa região. E ainda hoje no programa a gente vai falar de Copa do Mundo, a gente vai fazer um resumo, dar uma olhada na tabela, como é que tá a classificação. Vamos falar dos jogos de ontem e os jogos que vai ter hoje também pela Copa do Mundo. E você também participa aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 7734441043, manda texto e manda áudio. Vamos trazer a primeira matéria de hoje. Pesquisa Nexus, Lula tem 49% e Flávio Bolsonaro 43% das intenções de voto no segundo turno. Pesquisa Nexus, divulgada nesta segunda-feira, dia 15, aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 49% das intenções de voto contra 46% do pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, no segundo turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No primeiro turno, o petista aparece com 42% das intenções, enquanto o Flávio tem 33%. A pesquisa foi encomendada pelo BTG Pactual e enviou a 2.017 entrevistados por telefone nas 27 unidades da federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sobre o número BR-06645/2026. Você pode participar aqui do nosso Portal Sudoeste Notícias pelo nosso WhatsApp, viu? 7734441043. Você pode mandar aí a sua denúncia, a sua reclamação ou a sua informação por meio de áudio, fotos e até mesmo textos, né? É só enviar pra gente aí. Capitão da PM é condenado a mais de 21 anos de prisão por corrupção e desvio de recursos públicos na Bahia. A Justiça Militar da Bahia condenou o capitão da Polícia Militar, Fabrício Carlos Santiago dos Santos, pelos crimes de corrupção passiva e peculato desvio, praticados aí entre julho de 2023 e março de 2024 no município de Santa Cruz Cabralha, no sul do estado. A decisão atendeu aí a denúncia apresentada pelo Ministério Público e foi proferida no último dia 10.
De acordo com a sentença da primeira vara de auditoria militar de Salvador, o oficial recebeu pena de 21 anos, 1 mês e 27 dias de reclusão em regime fechado. A decisão também determinou a manutenção da prisão preventiva, a perda do cargo, posto e patente, além da suspensão dos direitos políticos após o trânsito em julgado da condenação. Segundo a ação penal ajuizada pela Promotoria de Auditoria Militar, o capitão utilizava a estrutura da 4ª Companhia da PM, sediada em Santa Cruz de Cabrália, para atender interesses particulares mediante pagamento. As investigações apontaram que ele direcionava guarnições, viaturas e policiais em serviço para realizar segurança patrimonial em propriedades privadas, entre elas uma fazenda na região. A sentença destaca que o policial cometeu o crime de corrupção passiva por 9 vezes, ao solicitar e receber vantagens indevidas para favorecer um particular, além do peculato desvio, caracterizado aí pelo uso de recursos públicos em benefício privado. Fotografias anexadas ao processo mostram viaturas estacionadas dentro da propriedade rural, imagens que teriam sido feitas pelo próprio oficial para comprovar ao contratante a prestação do serviço. As apurações também revelaram que não houve qualquer solicitação formal de policiamento junto ao batalhão responsável pela área. Conforme o Ministério Público, o capitão negociava diretamente o envio das equipes e recebia os pagamentos por meio de transferências PIX. Relatório técnico elaborado pelo Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, o GAECO, identificou depósitos nas contas do oficial e de uma empresa vinculada à sua família. Os valores comprovados documentalmente somam pelo menos 17 mil reais. Outras transferências mencionadas em conversas analisadas durante a investigação elevaram o montante para cerca de 21.500 reais relacionados a práticas ilícitas. Ainda segundo a decisão judicial, o próprio réu reconheceu a autenticidade das mensagens e dos comprovantes financeiros, embora tenha alegado que os recursos recebidos correspondiam ao apoio operacional. No entanto, para a Justiça Militar, o conjunto de provas técnicas, documentais e testemunhas demonstrou a existência de um esquema mercantilizado de segurança pública, com a utilização de estrutura estatal em benefício privado mediante a pagamento. Fabrício Carlos de Santiago dos Santos já havia sido condenado anteriormente em 2025, também por corrupção, após investigações apontarem a cobrança de propina para liberar o funcionamento de paredões de som na mesma região. Atualmente, ele está custodiado na coordenação de custódia provisória da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia. A condenação mais recente cabe recurso. Polícia desmonta a fábrica clandestina de espadas e apreende 150 quilos de pólvora na Bahia. Uma operação da Polícia Militar resultou na desarticulação de uma fábrica clandestina de espadas no município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. A ação ocorreu no último sábado, dia 13, e culminou na apreensão de centenas de artefatos explosivos e grande quantidade de material utilizado na fabricação. De acordo com a PM, equipes da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar chegaram ao local após receberem uma denúncia anônima. Durante as buscas, os policiais encontraram 2 residências abandonadas na estrada da Escola Agronomia, nas proximidades do Centro de Ovinos, que estavam sendo utilizadas para a produção irregular dos explosivos. No imóvel foram apreendidos cerca de 700 artefatos, entre espadas já prontas para o uso e materiais em processo de fabricação. Os agentes também localizaram aproximadamente 150 quilos de pólvora armazenados, além de equipamentos empregados na produção dos artefatos. Durante a operação, uma motocicleta com indícios de adulteração também foi encontrada e apreendida. Nenhuma pessoa foi localizada nos imóveis no momento da ação policial. Todo o material recolhido foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Cruz das Almas, onde o caso será investigado para identificar os responsáveis pela fabricação e possível distribuição dos explosivos. As autoridades reforçam que a produção clandestina de espadas representa riscos à segurança pública, especialmente durante o período junino, quando o uso desses artefatos costumam aumentar aí em diversas cidades da Bahia. Olha, motoniveladora da Prefeitura de Brumado pega fogo durante serviços na zona rural.
Uma motoniveladora da Prefeitura de Brumado pegou fogo na tarde desta terça-feira, enquanto realizava serviços de patrulhamento em uma estrada vicinal da zona rural do município. O incidente foi registrado na comunidade de Extrema, localizada aí na região do Arrecife. As chamas atingiram um maquinário pesado durante a execução dos trabalhos, chamando a atenção de moradores e trabalhadores que estavam nas proximidades. Apesar do susto, não houve registro de feridos. As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda são desconhecidas. O equipamento deverá passar por perícia técnica para que sejam identificadas as causas do incidente. Entre as hipóteses que serão analisadas estão possíveis falhas mecânicas, problemas elétricos ou até mesmo fatores externos que possam ter contribuído para o início do fogo durante a operação da máquina. O caso será apurado pelos setores responsáveis da administração municipal, que também deverão avaliar aí os danos causados ao equipamento e aos impactos aí na continuidade dos serviços de manutenção de estradas na região. Moradores da comunidade acompanharam a ocorrência e registraram imagens do momento em que a motoniveladora era consumida pelas chamas. Até o momento, a administração municipal não emitiu nota aí sobre a questão aí do incêndio, né? O que foi causado aí, o que causou esse incêndio e sobre a previsão aí de retorno de outro equipamento para a localidade. PRF dará início à mega operação São João 2026 nas rodovias federais da Bahia. A Polícia Rodoviária Federal da Bahia dará início entre os dias 19 e 25 de junho à Operação São João 2026, uma das principais etapas da Operação Festejos Juninos 2026, que teve início em 1º de junho e seguirá até julho em todo o estado. A ação integra o planejamento nacional da PRF para períodos de grande movimentação nas rodovias federais e tem como objetivo reduzir a violência no trânsito, prevenir sinistros graves e combater a criminalidade durante o ciclo junino, período marcado pelo intenso deslocamento de pessoas em direção aos municípios do interior baiano. Os festejos juninos são uma das manifestações culturais mais importantes no Nordeste e provocam mudanças significativas na dinâmica das rodovias federais. Na Bahia, o fenômeno é ainda mais expressivo em razão da dimensão territorial do estado e da tradição de deslocamento de milhares de pessoas dos grandes centros urbanos para as cidades do interior, onde acontecem algumas das maiores festas do país. Diferentemente de outras regiões, os festejos juninos baianos não se concentram em apenas uma data ou localidade. Há municípios que iniciam suas comemorações no começo de junho, enquanto outros mantêm programações até julho, o que exige a PRF um planejamento operacional diferenciado e de longo alcance. O fluxo intenso nas principais rodovias federais, a expectativa é de um aumento expressivo no fluxo de veículos nas BRs 234, 101, 116 e 242, principais corredores utilizados pelos motoristas que seguem em direção aos festejos juninos em diversas regiões da Bahia. PRF intensificando aí as ações nas rodovias federais e a PRE também, viu? Ontem a gente falou aqui sobre esse assunto também da PRE, que está aí realizando a Operação São João. Isso é muito importante, né? As polícias rodoviária federal e estadual atuando com bastante intensificação para combater aí excesso de velocidade, descuido, né? Falta de atenção, uso de bebida alcoólica também durante aí a direção. Olha, a polícia intensifica a busca por homem suspeito de matar companheira na frente dos filhos em Rio de Contas, hein? A Polícia Civil está à procura do acusado de ter cometido o crime brutal que chocou aí moradores do município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, nesta segunda-feira. Uma jovem identificada como Taliane Aguiar Silva, de 27 anos, foi assassinada dentro da própria residência no distrito de Marcolino Moura, na presença dos filhos. Fato este que a gente trouxe aqui também dentro do nosso portal Sudoeste Notícias esta semana. O principal suspeito é o companheiro da vítima, um homem de 30 anos que segue foragido. De acordo com o delegado Wilson Luiz da Silva, assim que tomou conhecimento do caso, acionou equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica para iniciar os procedimentos investigativos. A Polícia Militar também foi deslocada imediatamente para o imóvel onde o crime ocorreu. No local, após coleta das primeiras informações, foram iniciadas diligências em áreas de mata da região, onde há suspeitas de que o autor esteja escondido, né? Isso já havia ter sido divulgado esta semana também. As buscas continuam, mas até o momento o suspeito não foi localizado. Um pedido de prisão já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Segundo o delegado, existem indícios concretos que apontam para a autoria do crime. A principal linha de investigação indica que o homicídio teria sido motivado por ciúmes.
Encontramos uma cena gravosa. Havia 2 crianças menores na residência e a mulher apresentava diversas perfurações pelo corpo. A casa estava com muito sangue, fecha aspas, relatou o delegado. O caso é tratado como feminicídio e segue sendo acompanhado pelas forças de segurança, que mantêm as buscas para localizar e prender o suspeito. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do crime que causou grande comoção na região. Lamentável essa jovem aí de 27 anos que acabou perdendo a vida, e o principal suspeito é o companheiro, viu? E 2 crianças menores de idade presenciaram este crime, Samuel e ouvintes. Foi um crime que movimentou muito as redes sociais, né, na manhã de segunda-feira, né? Muitas pessoas ficou comovidas, né? Pelo fato de que o homicídio ter sido acontecido aí na frente dos filhos, né? STF condena Eduardo Bolsonaro por inelegibilidade a 4 anos de prisão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, condenou nesta terça-feira o ex-deputado Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de coação no curso de processo. Cabe recurso contra a decisão. Além do tempo de prisão, o ex-deputado foi condenado a 8 anos de inelegibilidade e a perda de cargo da escrivão da Polícia Federal. Por unanimidade, o colegiado concordou com a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República e entendeu que há provas para concluir que o ex-deputado articulou o tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras para tentar evitar a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista. Além disso, outras medidas adotadas pelo governo norte-americano, como a renovação dos vistos de ministro da Corte e do governo federal e a aplicação das sanções econômicas da Lei Magnitsky, também tiveram o mesmo objetivo, conforme o entendimento da Corte. Ação conjunta do 17º Batalhão de Polícia Militar e Polícia Federal cumpre mandado de prisão em Guanambi na última segunda-feira, dia 15. Uma ação integrada entre policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar e equipes da Polícia Federal de Vitória da Conquista resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva na manhã de segunda-feira, dia 15 de junho, no bairro Lagoinha, em Guanambi. A ordem judicial foi expedida pela Vara Única da Comarca de Espinosa, no estado de Minas Gerais, em desfavor de uma mulher de 38 anos investigada pela prática de crime de furto. Após levantamentos e diligências, os policiais se deslocaram até uma residência localizada na rua Albino Gonçalves Dantas, onde conseguiram localizar a suspeita. Com autorização para entrar no imóvel, as equipes deram cumprimento ao mandado e informaram a mulher sobre a determinação judicial, efetuando a prisão conforme os procedimentos legais. Durante a ocorrência, foi necessário acionar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que realizou os primeiros atendimentos médicos e encaminhou a detida ao Hospital Geral de Guanambi. Após receber a alta hospitalar, ela foi conduzida à Delegacia Territorial de Guanambi, onde ficou à disposição da Justiça para a adoção das medidas cabíveis. Olha, Caculé completa 6 meses sem registros de homicídios e reforça avanço na segurança pública. O município de Caculé alcançou um importante resultado na área de segurança pública ao completar 6 meses consecutivos sem registros de homicídios. O índice representa o fortalecimento das ações preventivas desenvolvidas pela Polícia Militar, por meio da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, que atua diretamente na prevenção da ordem e também na proteção da comunidade. O marco é resultado de um conjunto de estratégias voltadas ao policiamento ostensivo, intensificação das rondas, aproximação com a população e ações preventivas que buscam reduzir os índices de violência e promover maior sensação de segurança entre os moradores. De acordo com a 94ª CIPM, o resultado demonstra o compromisso e a dedicação dos policiais militares que atuam no município, mantendo uma presença constante nas ruas e trabalhando para garantir mais tranquilidade à população. Parabéns aí à 94ª CIPM e também ao município de Caculé, hein, por essa 6 meses aí, rapaz, sem nenhum registro de homicídio. Preço da gasolina em Brumado gera revolta e motiva apuração por órgãos de fiscalização. Moradores de Brumado têm manifestado insatisfação com os altos preços
dos combustíveis praticados no município. Levantamentos realizados pela própria população apontam que o litro da gasolina chega a ser vendido por até R$ 7,95 na cidade, valor considerado elevado quando comparado ao de municípios vizinhos. Segundo os dados coletados pelos consumidores, em outras cidades da região, o preço da gasolina gira em torno de 6,98 por litro, representando uma diferença aproximada de 0,97 centavos por litro. A situação tem gerado questionamentos e levantado suspeitas sobre a formação dos preços nos postos locais. Embora não haja comprovação da existência de cartel entre os estabelecimentos, moradores afirmam que os valores praticados apresentam indícios de alinhamento de preços entre empresários do setor. A percepção é reforçada pela pequena variação encontrada entre os postos de combustíveis do município. No distrito de Vila Mariana, pertencente ao município de Caraíbas, a diferença do valor da gasolina chega a R$ 1,30 por litro em relação aos preços registrados em Brumado, aumentando ainda mais a indignação dos consumidores. Diante das reclamações, o Ministério Público e o PROCON foram acionados para verificar a legalidade dos preços praticados na cidade. Os órgãos deverão analisar se há irregularidades ou práticas que possam prejudicar a livre concorrência e os direitos dos consumidores. A população aguarda uma resposta das autoridades e espera que a investigação esclareça os motivos da diferença de preços, além de garantir maior transparência no mercado de combustíveis local. Agora também aqui em Livramento também os preços também estão um pouco salgados, não só em Brumado não, Luciano. O que se observa, Samuel e ouvintes, né? Os ouvintes também podem até participar e relatar aí, é que em vários municípios a gente não pode determinar como um cartel, mas existe um acordo sim entre vários empresários, donos de postos de combustíveis, sobre a questão dos preços, porque é um absurdo, rapaz. Você chega em cidades pequenas, como por exemplo, Malhada de Pedras, Rio do Antônio, Caculé, a exemplo aí de Vila Mariana, você tem postos vendendo a gasolina aí a 6 e pouco, né? R$6 e uns quebradinhos. E aí você pega regiões maiores como Livramento, Brumado, Vitória da Conquista, Guanambi, você tem um preço praticamente igual para todos os postos de gasolina. Todo mundo vendendo no mesmo preço. Pode ver. Brumado é R$7,95. Aí em Livramento, eu não sei quanto tá o preço, tá quanto aí hoje o litro da gasolina? Aqui tá entre 7,78, 7,79. Mas pode ver que a variação 7,80, é igual. É poucos centavos de diferença. Então, assim, existe sim um acordo entre esses empresários. Inclusive, há um tempo atrás, eu estava conversando com um dono de um posto de combustível aqui na cidade de Brumado, não vou identificá-lo, né? Mas ele fez uma promoção, cara. Ele fez uma promoção. E aí, dentro de uma semana, começou a chegar gente lá no posto dele, tirando foto, fazendo vídeo e mandando mensagem para ele. Praticamente como se estivesse intimidando ele, porque ele estava vendendo a gasolina mais barata na cidade. Ele falou, cara, não tem, é um absurdo, a gente não consegue trabalhar, às vezes a gente quer fazer uma promoção, não consegue. Eu sei que tem as taxas, tem todos os impostos, né? Por exemplo, só para tirar um alvará aqui na cidade de Brumado, você paga cerca de 7 a 8 mil reais para tirar um alvará, o posto de combustível. Aí vem os impostos estaduais, que é um dos mais caros do país, né? O da Bahia é um dos mais caros. Aí tem os outros impostos federais, enfim. Eles trabalham com uma margem bem pequena, mas só que existe uma combinação. Todos eles trabalham praticamente quase com o mesmo preço, só muda ali centavos. Então, assim, o Ministério Público foi acionado aqui, o PROCON também foi acionado, e aí nós vamos aguardar todas essas apurações aí, porque é inadmissível, né? Igual Livramento, Brumado, Guanambi, Vitória da Conquista, ter uma das gasolinas mais caras da nossa região sudoeste. É um absurdo. Sem contar também que a refinaria também não é daqui também, né, Luciano? Nós temos aí a refinaria de Mataripe, né? Ela é uma refinaria privada, não pertence mais ao Estado, nem ao governo federal. Mas só que eles também trabalham com a questão do preço do barril do dólar, né? Se o dólar sobe, tudo bem. Aí o preço, mesmo assim, o valor do litro da gasolina, ele sai muito abaixo do que é vendido nas bombas. Por exemplo, eu não sei o valor exato, porque aí tem que ver a tabela atual, mas vamos supor, a distribuidora ela repassa para as empresas a R$2 e alguma
alguma coisa e tal. E aí as empresas alegam o seguinte, que tem frete, que tem imposto, que tem isso, que tem aquilo. Então, é uma situação que o governo federal ou o governo estadual poderia intervir e falar, não, nós vamos aqui diminuir os impostos, né? O federal, o estadual, e aí você vai reduzir o preço da gasolina. Mas mesmo assim, né? O governo federal, outro dia atrás aí, tirou o imposto e a gasolina continua cara no nosso país. Segue daí. 12h34. Homem perde R$3.500 em golpe falso, né? Do anúncio de motocicleta em Guanambi. Rapaz, tem gente que ainda cai nesse tipo de golpe, hein? Um homem de 33 anos foi vítima de um golpe de estelionato na tarde desta segunda-feira no centro de Guanambi, após tentar comprar uma motocicleta bis que havia sido anunciada em uma rede social. Segundo informou o 17º Batalhão de Polícia Militar, a vítima chegou a realizar transferências bancárias via Pix que totalizaram em R$3.500 antes de perceber a fraude. A farsa foi descoberta por volta das 18h10, quando o comprador procurou uma guarnição da PM que realizava um ponto base na região central da cidade. Ao entrar em contato com a verdadeira proprietária do veículo, os policiais e a vítima constataram que ela não havia recebido nenhuma quantia financeira e que o anúncio vinha sendo intermediado por um terceiro de forma fraudulenta. Diante da situação típica do golpe do intermediário, no qual o criminoso clona ou recria o anúncio de um veículo, conversa separadamente com o proprietário e com o comprador e recebe o dinheiro em uma conta própria. As partes envolvidas foram devidamente orientadas pela PM. Ambos foram encaminhados à delegacia de Guanambi para o registro da ocorrência e o início das investigações. Gente, sempre a gente bate na tecla aqui, não compre nada, não negocie nada pelas redes sociais sem saber quem é o vendedor, se o veículo ele é um veículo lícito, né? Se é um veículo que não tem restrição, se existe mesmo o proprietário. Entre em contato, ligue para o proprietário, marque, agende um local, vá até um local público, converse, veja o veículo de perto. Agora, você vai lá e faz uma transferência de Pix sem saber nem a procedência do veículo, sem saber nem olhou o veículo, nem sabe quem é o vendedor e já vai logo fazendo pagamento. Aí também tem gente que cai em golpe porque quer. Porque quer, né, Luciano? É complicado. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer aqui a participação dos ouvintes no WhatsApp. Bahia aumenta o número de desembargadores e amplia a estrutura do judiciário. A Bahia vai aumentar de 70 para 75 desembargadores em breve. O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, do PT, sancionou a lei que amplia a estrutura do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia. Além do aumento do número de desembargadores da corte, o texto cria novos cargos comissionados e funções gratificadas e reforça a estrutura administrativa dos gabinetes e cartórios integrados. Trata-se da lei de número 15.170 de 12 de junho de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado de sábado, dia 13. Ela entra em vigor desde já com a publicação. O projeto tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, no início do mês, após ter sido encaminhado pelo presidente do TJ Bahia, o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, né? A Bahia ainda terá menos desembargadores do que os estados como São Paulo, que tem 360, Rio de Janeiro 210, Rio Grande do Sul 170, Minas Gerais 150, Paraná 135 e Santa Catarina 96. Com a mudança, a corte passa a ter 75 desembargadores, ante os 70 previsto anteriormente na Lei de Organização Judiciária do Estado. A presidência do tribunal continuará sendo exercida por um dos integrantes do tribunal, enquanto 4 desembargadores ocuparão os cargos de primeiro e segundo vice-presidentes, corregedor-geral da Justiça e corregedor-geral do Fórum Extrajudicial. Além da ampliação da composição do tribunal, a nova legislação promove mudanças na estrutura administrativa do judiciário baiano. Entre as alterações está o aumento para 18 cargos de diretor de secretaria de Câmara e para 25 cargos de secretário adjunto da Câmara. A lei também cria 15 cargos de supervisor administrativo de cartório integrado, destinados a servidores efetivos do judiciário com formação em direito e também indicados pelo juiz coordenador
da unidade. Segundo a legislação, caberá aos supervisores coordenar atividades administrativas dos cartórios integrados, padronizar fluxos de trabalho, acompanhar metas institucionais, monitorar o acervo processual e atuar como elo entre gabinetes e setores administrativos do tribunal. A norma ainda cria 10 cargos de assessor de desembargador e 5 cargos de assistente de gabinete. Os assessores terão atribuições técnico-jurídicas como elaboração de minutas e de decisões de pesquisas de jurisprudências, enquanto os assistentes atuarão no apoio administrativo e no acompanhamento processual. Também foram criadas 35 funções gratificadas, 20 destinadas aos assessoramento jurídico e 15 voltadas ao assessoramento administrativo nos gabinetes dos desembargadores. De acordo com a lei, as despesas decorrentes da ampliação da estrutura estão custeadas pelo orçamento próprio do Poder Judiciário Estadual. A instalação dos novos gabinetes e o preenchimento dos cargos criados ficam condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira. Agora, falar aqui no nosso WhatsApp, tem recadinho chegando pra gente aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Kleberson. Tá dizendo o seguinte, Luciano: boa tarde. Hoje é Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. É bom lembrarmos desse dia para nós usarmos os recursos naturais com cautela. Infelizmente, um dia vai faltar. Tenho certificado de jornalismo de dados ambientais, entendo um pouco que é preocupante. Um abraço aí ao Kleberson Benito Gama, mandando esse recado pra gente. Valeu, Kleberson. Temos aqui também um áudio. Não, vamos aqui. Temos um áudio aqui, depois tem um texto aqui e a gente vai passar. Ô, meu amigo, bom dia. Eu queria fazer uma reclamação aí. Aliás, reclamação não, né? Porque tem tempo esse povo falando que aqui já reclamou e não resolve nada. Aquela rua Manuel Leobino da Silva, ela dá sentido à Avenida Centenário ao bairro São Jorge, que esse povo desce de moto ali, moço, que quase toda semana tem acidente naquilo ali. Eles colocou uma placa de quebra-mola lá, perto do postinho de saúde, na avenida principal ali. Só tem a placa, até hoje de quebra-mola nada. Aquilo ali merece quebra-mola. Do bairro São Jorge até chegar na Avenida Centenário, do jeito que eles descem lá, eles sobem. E ali é muita movimentação de criança, de idoso, que vem na hora de pique, de manhã cedo pra escola. Quantas pessoas daquelas brisas passam pra escola pro lado de cá? Reclama pra nós aí, fala aí. Mas esse povo acordar pra vida, esses políticos aí. Aí o nosso ouvinte, né? Pedindo aí a administração pública de Brumado pra acordar pra vida. Alô, prefeito! Vamos instalar o quebra-mola aí, né? Colocou a placa, mas não colocou o quebra-mola? Eu não entendi. O pessoal tá cobrando aí porque a via é bastante movimentada, tem crianças, tem idosos, né? Pessoas que trafegam naquela região ali e correm sério risco aí de acidentes, né? Atenção, Secretaria de Infraestrutura da cidade de Brumado, hein? Vamos ver aí, dar uma olhadinha aí, o pessoal diz que colocou a placa, mas não instalou aí o quebra-mola. Chegou um recado aqui lá de Dom Basílio, né? A moradora lá da região lá, tá dizendo o seguinte, lá na fazenda Guariba tem uma pequena mina de água que fornece às comunidades de Vargota e Queimadas. Só que tem mais de 20 dias que o rapaz que toma conta da água não solta, dizendo que ele não tá soltando porque o prefeito tem quase 3 meses sem fazer os pagamentos. E aí fica essa situação, né? Complicado. Meu amigo, quer dizer, não paga o rapaz não trabalha e o povo fica sem água. Então, atenção, hein? Atenção, gestão aí de Dom Basílio. Veja aí o que está acontecendo. São os moradores que estão entrando em contato com a gente e informando essa situação. 4 meses que o operador não recebe. E aí, é claro, né? Ele não recebe, ele não trabalha, né? Ele sabe da dificuldade da população, né? Sabe que a população precisa da água, mas ele também precisa receber para se alimentar, para sustentar a sua família. Vai trabalhar de graça? Pois é. Então, com a palavra, a gestão pública aí de Dom Basílio. Vendas no comércio recuam 1,5% em abril, impactadas por combustíveis. Setor do comércio recuou 1,5% na passagem de março para abril, impactado principalmente pela queda nas vendas de combustíveis.
O resultado interrompe sequência de 3 meses de alta e representa o pior resultado desde junho de 2022, um recuo de menos 2,8%. Na comparação com abril de 2025, o comércio subiu 1%. A média móvel trimestral, que indica a tendência de comportamento, teve variação nula. No acumulado de 12 meses, o setor de comércio apresenta a expansão de 1,5%. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de comércio divulgado nesta terça-feira, dia 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os resultados anunciados deixam o setor 1,5% abaixo do maior patamar já alcançado, que pertence ao mês de março de 2026. Dos oito grupos de atividades pesquisados pelo IBGE, 6 apresentaram recuo nas vendas de março para abril, com destaque negativo para o comércio de lubrificantes. Abril foi o segundo mês influenciado pelo conflito no Oriente Médio, que forçou o aumento do preço de combustíveis em todo o mundo. Uma denúncia do Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, né? Eu tô verificando aqui, deixa eu conferir aqui, né? Chegou pra gente aqui um vídeo de um rapaz que está internado lá no hospital. Ele sofreu um acidente, fez uma cirurgia e está internado no hospital. E está aguardando uma ambulância para ser transferido, né? Tem um áudio aqui, vamos ouvir esse áudio. Boa tarde, gente, tudo bem? Tô aqui no hospital aqui de Brumado aqui com meu pai aqui, ó, certo? Tô precisando de uma ambulância dentro do hospital de Brumado para fazer uma transferência aqui para ele fazer um exame aqui na clínica São Gabriel, que ele tá impossibilitado, olha a perna dele como é que tá aqui, ó. A médica é de fora. Rodei hoje Clínica São Gabriel, Clínica Mais Vida para conseguir a médica para fazer esse exame aqui, ó. Certo? Mó duro correndo atrás desde manhã, consegui encaixar ele com a médica, doutora Sidneia, que é de fora, é uma médica, ela é angiologista, e eu cheguei aqui agora para fazer a transferência do hospital para a Clínica São Gabriel e não tem motorista. Tem uma motorista que está grávida, passou mal, e no hospital não tem motorista, tem ambulância, mas não tem motorista, entendeu? Eu entendo que a motorista passou mal, que ela está gestante, mas deveria ter mais motorista aqui no hospital de Brumado. Meu amigo, lamentável, hein? A saúde pública de Brumado está um caos, viu? Tá um caos, não é a primeira denúncia. Eu tenho até, tá chegando até mais material para mim aqui, né? Esse rapaz aí, ele publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o seu pai, né? Que está fez uma cirurgia na perna, conseguiu encaixar o pai em uma clínica particular para fazer alguns exames, mas não tinha motorista, né? A motorista está grávida, né? Ela passou mal, então tinha que ter outros motoristas. Cadê a ambulância do hospital? O paciente está lá, não consegue. E outra coisa, viu? Não deveria nem estar saindo do hospital para fazer exame particular, não. Porque, a saúde não é tão boa, a saúde não é tão plena, o hospital não está uma maravilha? Então os procedimentos deveriam ser feitos todos no hospital. Por que tem que sair do hospital para fazer um procedimento fora? Tem algo de errado aí. Então a saúde do município de Brumado tá complicada, muita gente comentando aí, né? Festa, é a taxa da maldade, a taxa da iluminação pública, mas a saúde esquecida de vez. O povo tá sofrendo. Não só a saúde, também como vários setores, né, Luciano? Setores da infraestrutura, do abastecimento, lâmpadas, muita coisa. Inclusive a iluminação pública não chegou na zona rural ainda, hein? Algumas localidades, viu? Algumas localidades aí que tem aí os mais chegados, né? Quem é o mais chegado aí de um vereador, ou de outro, ou do prefeito, chega. Agora, tem muitas comunidades aí que nem chegou a de LED e nem a que já existia antes está funcionando. Tá tudo queimado. Ainda está no sistema antigo ainda. Sistema antigo e muitas lâmpadas queimadas. E o imposto, como é que tá? Continua pagando, né? A taxa de iluminação paga, né? Não tem lâmpada, mas paga a taxa de iluminação. Inclusive, a gente teve uma denúncia aqui recentemente, dentro do nosso jornalismo aqui, que uma moradora filmou ela mostrando, olha,
nem poste de frente da minha casa tem na zona rural e eu pago taxa de iluminação. O poste estava lá a mais de 200 metros de distância e ela afirmando que ela paga a taxa de iluminação. E as estradas? Continua um caos, meu amigo. Como eu falei, né? É o tal do QI, né? Quem tem, né? QI não, QT, né? Quem tem indicação, quem é amigo dos vereadores, tem tudo, né? Tem estrada, tem iluminação, mas quem não tem aí não tiver amizade. Uma amizade, aí você não consegue nada. É assim que funciona em Brumado. É complicado mesmo essa situação. Agora 12h56, homem é preso após matar, esquartejar e enterrar o próprio pai no quintal, isso em Tucano. Um homem foi preso suspeito de matar, esquartejar e enterrar o próprio pai no distrito de Caldas do Jorro, no município de Tucano. O caso ocorrido na última segunda-feira, dia 15, chocou moradores da região pela violência extrema e pela vítima ser um idoso de 68 anos, identificado como Juscelino Anicácio de Jesus. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal de uma residência após denúncias que chegaram às forças de segurança. As equipes foram acionadas e, ao chegarem ao local, confirmaram a informação, isolando a área imediatamente para o trabalho da perícia técnica. Durante a ação, o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi chamado para realizar a remoção dos restos mortais e iniciar os exames periciais. A cena do crime foi considerada complexa, exigindo investigação detalhada para esclarecer as circunstâncias da morte e a dinâmica dos fatos. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e preso por policiais militares no município de Feira de Santana. Com ele, os agentes encontraram uma arma que pode ter sido utilizada no homicídio, segundo informações iniciais da investigação. O homem foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso para apurar a motivação do crime e eventuais desdobramentos, enquanto o episódio segue gerando forte comoção na Bahia, Luciano. Pois é, rapaz, está aí, né? Toda essa situação aí também aqui na nosso estado. Olha, adolescente de 15 anos morre afogado em Érico Cardoso. Uma adolescente de 15 anos morreu após se afogar no Rio dos Barlaios, no município de Érico Cardoso. O caso foi registrado na tarde de domingo e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A vítima foi identificada como Douglas Barbosa Moreira. Segundo informações da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, os policiais foram acionados por volta das 16h30 para verificar uma ocorrência de possível afogamento. Ao chegarem ao local, constataram que o adolescente, ao chegar no local, constataram que o adolescente estava às margens do rio, já sem sinais vitais. A situação gerou comoção entre os moradores da região. De acordo com relatos de testemunhas, populares retiraram Douglas da água antes da chegada das equipes de emergência e tentaram prestar socorro. Apesar dos esforços, o jovem não resistiu e profissionais do SAMU realizaram a avaliação da vítima e confirmaram o óbito ainda no local da ocorrência. Após os procedimentos iniciais, o corpo foi removido e encaminhado ao DPT de Brumado. O órgão ficou responsável pelos exames e demais medidas legais. As circunstâncias do afogamento não foram detalhadas pelas autoridades. Padastro é preso acusado de estupro contra enteada de 11 anos em Conceição do Coité. Um homem de 57 anos foi preso nesta terça-feira, dia 16, portanto ontem, no bairro Pampulha, em Conceição do Coité, na região Cisaleira, suspeito de estupro contra uma adolescente de 11 anos. Segundo informações, as investigações indicam que o crime teria ocorrido em 2019, quando o suspeito era padrasto da vítima. A prisão foi realizada após diligências conduzidas por equipes do Serviço de Investigação da Delegacia de Conceição do Coité, que localizaram o investigado e deram cumprimento à ordem judicial. Após a captura, o homem foi encaminhado para a unidade policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça. A ação integra a Operação Malhas da Lei, iniciativa das forças de segurança voltada à localização e prisão de pessoas com mandados judiciais em aberto em toda a Bahia. Luciano Santos tem acompanhado aos jogos da Copa do Mundo? Ser sincero pra você, não, viu? Assisti só o jogo do Brasil na última sexta-feira e provavelmente vou assistir nessa sexta-feira também, mas os outros jogos eu não estou acompanhando, não.
Pois é, tem alguns jogos aqui que estão equilibrados, algumas zebras, né? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, vamos falar um pouquinho de esporte. Tivemos aqui, ó, ontem tivemos aqui o empate, né? Ontem tivemos aqui o empate, tivemos aqui a vitória da França em cima do Senegal por 3-1, né? Tivemos aqui também um jogo aí que foi, no primeiro tempo foi disputado, quase o Senegal saiu na frente, depois no segundo tempo a França voltou aí com outro time mais pressionando, buscando o ataque e conseguiu fazer os gols. Tivemos também Iraque e Noruega vencendo o Iraque por 4-1. E ontem também tivemos Argentina 3, Argélia 0. Na madrugada de hoje tivemos ainda Austrália 3, Jordânia 1. Hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 14h, o time de Cristiano Ronaldo entra em campo contra a seleção da República do Congo. Às 5h tem a Inglaterra do atacante Harry Kane e companhia. Inglaterra e Croácia. Jogão de bola. Às 8h tem Gana e Panamá. E fechando aí a rodada, a primeira fase, né? A primeira rodada, teremos aí Uzbequistão e Colômbia. Esses são os jogos aí de hoje da Copa do Mundo. E a classificação aí no grupo do México, né? O México em primeiro com a Coreia do Sul em segundo. Temos aí no grupo B a Suíça, tudo com ponto aqui, ó. Suíça, Canadá, Catar e Bósnia. No grupo C, Escócia é o primeiro colocado. No grupo do Brasil, Marrocos tem 1 ponto e o Haiti tem nada, 0 pontos. No grupo D, Estados Unidos é o primeiro, Austrália é segundo, aí vem Turquia e Paraguai sem pontuar. E aí a gente vem para o grupo E com a Alemanha na frente com 3 pontos ganhos, a Costa do Marfim é o segundo colocado com também 3 pontos, Equador e Curaçao não marcaram pontos. No grupo F, a Suécia lidera, o Japão e a Holanda vem com 1 ponto e a Tunísia nenhum ponto. No grupo G, a Nova Zelândia tem 1 ponto, o Irã também 1, Bélgica também 1, e tá tudo embolado aqui esse grupo G. E o Egito também tem 1 ponto. Também o grupo H, Uruguai, Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde também tem 1 ponto. O grupo da Noruega e França são líderes do grupo, Senegal e Iraque não pontuaram ainda. No grupo da Argentina e Áustria são os primeiros colocados, Jordânia e Argélia também não pontuaram. No grupo K, Portugal vai jogar agora de tarde, tem ainda jogos a se acontecerem, né? Para acontecer. Também temos aqui Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá também ainda vão jogar. Muito bem, tá aí, né? São jogos da Copa do Mundo. E o Brasil, hein? Será que faz aí um belo jogo na próxima sexta-feira, Samuel? Você que vem acompanhando aí, inclusive os treinos aí da Canarinho? Bom, segundo informações, a seleção brasileira vai vir com mudanças aí para o próximo jogo, né? O atacante Neymar ainda está em recuperação e a CBF guarda o mistério, né? O Neymar, que hoje trabalhou com o grupo pela primeira vez, né? E poderá, né, ser, quem sabe, relacionado, né? Para o próximo jogo, né? Poderia ter uma mudança também no ataque. O Brasil que vem aí com um jogo muito ruim no primeiro jogo, né? Da estreia, né? E precisa, pelo menos, minimamente golear a seleção aí da próxima rodada. 1h10, 1h10. Vamos falar de São João, vamos falar de cachê, vamos falar de Ministério Público. Pois é, viu? O cantor Flávio José rebateu aí o Ministério Público e diz que cachê pedido para o São João da Bahia era justo. O cantor Flávio José voltou a comentar a polêmica envolvendo a redução de cachês para apresentações no São João da Bahia este ano. Após cancelar mais de 15 shows que faria no estado, o artista publicou um desabafo nas redes sociais em resposta a matérias da imprensa. Na publicação, o veterano do forró negou ter feito críticas ao Ministério Público da Bahia e afirmou que apenas exerceu o direito de não concordar com a corte no valor solicitado para as apresentações. Abre aspas, misericórdia, meu Deus, eu nunca levei a população nenhuma a informação, quando mais, né, inverídica, nunca citei o MP em nada, eu apenas me reservei ao direito de não concordar com a corte feito no valor que solicitei, pois tenho certeza de que o valor que solicitei foi um valor justo, fecha aspas, escreveu o cantor na rede social.
Vamos entender um pouco essa polêmica. A declaração de Flávio José ocorreu após um procurador-geral de Justiça do Estado do Ministério Público, o Pedro Maia, afirmar que o órgão não impediu o artista de se apresentar na Bahia, mas apenas solicitou justificativas para o aumento no cachê. Como cidadão, eu não posso aceitar que um gestor público aumente mais de 40% o gasto na contratação de um artista sem nenhum fator que justifique essa mudança de um ano para o outro. Fecha aspas, destacou Pedro Maia. Segundo dados do painel junino, o MP Bahia, o cachê de Flávio José para apresentação na Bahia em 2025 foi de 250 mil. Para 2026, o artista teria solicitado 350 mil reais, o que representa um aumento de aproximadamente 40%. Os shows cancelados na Bahia. Ao divulgar a agenda de junho, Flávio José confirmou apenas 17 apresentações, todas fora da Bahia, deixando de realizar mais de 15 shows que estavam previstos no estado. Com as mudanças na programação dos festejos juninos, alguns municípios já anunciaram substitutos para o artista. Olha, eu concordo plenamente com o Ministério Público. É um absurdo você ter um aumento desta capacidade. Se 2025 o show era 250 mil, tudo bem, eu até concordaria, olha, vamos aumentar 50 mil, o show vai para 300 mil. Mais de 250 mil para 350 mil, 100 mil reais de aumento, então assim, é um absurdo, né? Hoje a gente não está aqui tirando mérito de nenhum artista. O Flávio José, por exemplo, é um excelente forrozeiro, para mim é um dos melhores, eu curto bastante aí as músicas do Flávio. Agora sim, poxa gente, aí também chegaram um cachê, por exemplo, nós temos artistas aí que estão cobrando 1,5 milhão para tocar no São João, rapaz, é um absurdo. Ah, mas tem toda a estrutura, tem isso. Não, tá certo mesmo. O Ministério Público tem que atuar, tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que intervir. Tem que ter uma média de valores. Se, por exemplo, tem artista aí que o ano passado tocou por 500 mil, esse ano já foi para 1 milhão. Tem outros que tocou por 300, já foi para 600 mil. Então, assim, é um absurdo os valores que eles estão reajustando aí de ano a ano, né? Muito bem. Samuel. Vamos agora trazendo mais notícias. Olha, homem preso em flagrante por estupro de vulnerável em Mucugê. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta última segunda-feira pelo crime de estupro de vulnerável no centro de Mucugê. A vítima, uma criança de 9 anos, é enteada do suspeito. De acordo com informações da ocorrência, a prisão ocorreu após o Conselho Tutelar da cidade comparecer à delegacia para informar sobre uma denúncia de abuso sexual contra menor. Os crimes vinham sendo praticados de forma reiterada havia pelo menos 3 meses. Após a realização de diligências investigativas, incluindo escuta especializada da vítima, coleta de depoimentos de moradores e oitivas de testemunhas, as equipes policiais localizaram o suspeito e deram voz de prisão. A ação foi realizada pela 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 13ª Corpim de Ceabra, com apoio do 11º Batalhão de Polícia Militar. O homem foi conduzido para a Delegacia Territorial de Mucugê, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Eita, mandar um abraço aqui pro nosso querido Luiz Brito. Tá de férias, hein, rapaz? Luiz Brito disse que vai curtir o forró aí na região toda, hein? Ele falou que ia dar linha da pipa. Ia desligar o telefone viajar, que ninguém enchesse o saco dele. Vai viajar a região todinha aí, só no São João, hein? Rapaz, quando voltar vai estar chorando o bolso, viu? Vai estar só chorando. Tô sem dinheiro. Aí ele vai te pedir um vale. Ave Maria. Muito bem, valeu Luiz, boas férias. Olha, Justiça libera ANP para avançar em regulamentação de multas por preços abusivos dos combustíveis. A Advocacia Geral da União, a AGU, obteve decisão favorável que permite à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, dar continuidade ao processo de regulamentação das multas aplicáveis em casos de elevação abusiva dos preços dos combustíveis. A medida restabelece os efeitos da consulta pública número 12/2026 e autoriza a realização da audiência pública sobre o tema, etapas consideradas essenciais para a implementação das penalidades previstas na medida provisória número 1340/2026. O processo havia sido interrompido após decisão liminar concedida em mandado de segurança apresentado pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. A entidade questionou a redução do prazo para o envio de contribuições à consulta pública, que passou de 45
para 5 dias, alegando a ausência de justificativa adequada. Ao analisar o agravo do instrumento apresentado pela AGU, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, em regime de plantão, suspendeu os efeitos de liminar e acolheu aí os argumentos da ANP. Segundo o tribunal, houve uma motivação expressa e pública para a diminuição do prazo, fato que era de conhecimento dos interessados, inclusive das entidades que solicitaram a ampliação do período para manifestações. A decisão destacou ainda que tanto o regimento interno da ANP quanto a lei de número 13.848 de 2019 autorizam redução do prazo ordinário em situações de urgência e relevância devidamente justificadas. O TRF1 ressaltou que não cabe ao Poder Judiciário substituir a administração pública na avaliação da conveniência e da oportunidade de medidas regulatórias, especialmente de um cenário de crise internacional com impactos diretos sobre os preços do petróleo. O tribunal também reconheceu os riscos de prejuízo e cronogramas estabelecidos aí pela ANP para concluir a regulamentação antes do encerramento da vigência da medida provisória, permitindo assim a continuidade do processo de participação social e da elaboração das normas que definirão aí as aplicações das novas sanções. Tá aí, portanto, a ANP vai, né, em brevemente poderá aí multar, né, as empresas que foram consideradas aí que estiverem vendendo combustível com preços abusivos. Mulher fica ferida após ser atingida com um golpe de talhadeira durante briga com a própria irmã em Anagé. Uma discussão entre duas irmãs terminou com delas feridas. Uma ferida. Na noite de segunda-feira, dia 15, por volta das 22 horas no município de Anagé. O caso mobilizou uma guarnição do 24º Batalhão da Polícia Militar, acionada por meio do telefone funcional do pelotão para atender aí a ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que uma mulher de 38 anos teria invadido a residência da irmã de 30 anos e tentado agredi-la. Durante a confusão, a moradora utilizou uma talhadeira para se defender, atingindo a região dos olhos da irmã. Ao perceber o ferimento da filha, a mãe das envolvidas interveio na situação e prestou socorro imediato, encaminhando a vítima para o hospital do município. Diante dos fatos, a guarnição orientou a autora do golpe a comparecer à delegacia de polícia civil no dia seguinte para registrar a ocorrência e dar prosseguimento aos procedimentos legais cabíveis. Conforme informado pela Polícia Militar, a mulher apontada como responsável pelo ferimento possui distúrbios psicológicos. Vamos ao nosso WhatsApp, onde tem participação dos ouvintes através de áudio. Boa tarde, Luciano. Olha, Luciano, você está falando a verdade, Luciano. A gente tem que cobrar porque a gente paga imposto, pô. Lá mesmo em Racho Fundo mesmo, lá, ó, tá escuro lá, ó. Botou na casa de algum, uns peixados, né? Se der ter algum peixe, né? Aí coloca, mas tem uns lugares que tá tudo escuro. O pessoal não quer que fale, mas tem que falar que é realidade, pô. Aí você falou na saúde aí, ó. Esse dia mesmo eu tava com problema na coxa aqui, ó, uma extensão. Aí disse que não tirava o ultrassom lá não. Eu que paguei particular, velho, ultrassom, acredita? E disse que lá não fazia não. Ele tinha que estar internado lá, ou então tivesse morrendo, aí eu fazia, tá ok? Falou, Luciano, fica com Deus, um abraço, boa sorte. Quem tá falando aqui é Tony, meu querido. Baixo, São Félix. Falou, querido, tchau. Fica com Deus, um abraço, Luciano. O que é de César tem que ser de César, rapaz. Muito bem, tá aí o nosso amigo Tony, né? O nosso ouvinte Tony, relatando aí, ó, ele que tá falando, né? É um relato dele. Ele foi ao hospital para fazer o procedimento e não tinha o procedimento, teve que pagar, né? E são vários relatos aí na área da saúde de Brumado. Aqui eu tenho diversos aqui, se eu for buscar aqui nas redes sociais aqui, muitas pessoas relatando aí o caos na saúde pública em Brumado. Boa tarde, Luciano. Aqui na Avenida João Paulo, em Brumado, está precisando com urgência de uma faixa de pedestre, bem próximo à casa do prefeito, do pai do prefeito. Então, a gente que leva as crianças para a escola, nós não temos a prioridade de atravessar. Porém, muitos motoristas não dão prioridade para nós, mães,
atravessarem, né? E as crianças. Então, diz que essa faixa de pedestre seria para logo. Esse logo já estamos quase na metade estamos, na verdade, na metade do ano, entendeu? E é um perigo ali, porque as crianças não podem atravessar só, porque é perigoso até um acidente fatal. Então, ali precisa sim, com urgência. Cobramos, diz que vai sair, essa faixa de pedestre nunca sai, entendeu? É bem ali próximo quem vai a destino para Olhos d'Água, entendeu? Essa faixa que nunca sai, está precisando ali com urgência, entendeu? Então, nós temos o direito de cobrar, né? Afinal, a gente paga para isso. Tá certíssima, minha amiga. Aí a nossa ouvinte, ali da região do bairro Olhos d'Água, conheço ali essa região que ela falou, é o início da Avenida João Paulo I, é em frente à casa do pai do prefeito, né? Essa, inclusive, a Avenida João Paulo, ela começa com a bifurcação, né? Ela começa bem, não é tão larga, né? Igual a metade e o fim da João Paulo. Começa bem como se fosse uma rua mesmo, depois vai se alargando. É uma região de grande movimentação de veículo, tem pedestres, tem idosos, tem crianças que retornam e vão para a escola, e aí não tem uma faixa de pedestre ali. Ali tem que ter uma atenção setor de infraestrutura, atenção Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte. O pessoal está trabalhando aí, né, na construção de vários quebra-molas, da sinalização. Veja aí essa providência urgente, colocar uma sinalização ali e também uma faixa de pedestre naquela região ali da Avenida João Paulo I, bem próximo ali à região do bairro Olhos d'Água, porque é uma movimentação tremenda. E outra coisa, viu? Tem que ver também a questão de parada dos veículos. Tem lugar lá que você tem, além da bifurcação, que a avenida ela vai diminuindo, aí para um veículo do lado esquerdo, outro do lado direito, outra hora para um caminhão do lado direito, e você fica com a via toda, como se diz, interrompida por conta dessa parada de veículos. Então tem que fazer um ajuste aí, parar só de um lado, proibir do outro, enfim, fazer um estudo técnico aí para rever também essa questão aí dos veículos que ficam estacionados ali no início da Avenida João Paulo I, na região do bairro Olhos d'Água. Vamos nessa, né? Vamos nessa, agradecendo aí o carinho das pessoas, a audiência enorme. Rapaz, a gente tá balançando aí, viu, Samuel? O negócio tá pegando. Cada vez chegando mais longe, né? Cada vez chegando mais longe aí, né? Logo, logo teremos novidade aí, aqui também no nosso sinal, né? Ampliando cada vez mais. Um abraço a todo mundo, boa quarta-feira e a gente retorna amanhã, novamente aqui no segunda edição. Valeu, Samuel, valeu, ouvintes. Um abraço, Luciano, boa quarta-feira para você e também a vocês, amigos e amigas ouvintes. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.